Doutora Ângelo Capoeira novamente está cá na rua, sobretudo aqui neste recinto com os miúdos. O que é que está cá a fazer? Viemos fazer uma visita de cortesia aos meninos de rua. Quer dizer, meninos de rua não têm outra casa, mora mesmo na rua. Portanto, nós estamos aqui perante as crianças e verificando essa juventude que está aqui, surpreendentemente nessas casas de pano, vivem sensivelmente 14 crianças. Este é o mais novinho, é o mais pequeno. Este é o mais grande, o responsável do grupo. Dos trabalhos informais que eles fazem para viver, entra a mendicidade, para conseguirem sobreviver essa vida dura na rua. O reflexo direto da presença dessas crianças aqui é a mensagem clara que o governo de Angola está se furtar das suas obrigações de dar o que a criança merece. De facto, a propaganda de que o governo cuida bem das crianças, esse lugar aqui está a desmentir. Este lugar veio a evidenciar que o governo afinal não cuida. A essas crianças faltam casa, a estas crianças falta roupa, a estas crianças falta alimento, a estas crianças falta escola, a estas crianças falta todo tipo de entretenimento, enquanto os filhos dos ricos governadores e ministros neste momento estão felizes e essas crianças estão aqui a passar a fome, não têm um teto condigno, mas existem ministros que estão a ganhar salário como se fossem ministros que cuidam as crianças. Existem diretores nacionais que cuidam das crianças. Existem dirigentes que se tornam multimilionários a viver à custa do sofrimento dessas crianças abandonadas. Essas crianças não têm apoio, não têm qualquer tipo de assistência. Essas crianças não têm a companhia da família porque são de famílias pobres, são de famílias marginalizadas, são de famílias excluídas no Estado que deveria ser Estado de direitos. Na República de Angola todos somos iguais. É assim que diz a nossa Constituição. O artigo 23 da Constituição da República de Angola, que preceitua, portanto, o próprio princípio da igualdade, diz assim: todos os angolanos de Cabinda ao Cunene, do Lubito ao Luau são iguais. Mas como é que vamos dizer que em Angola existe a igualdade quando existem crianças inocentes que sofrem a falta de alimento, sofrem a falta de roupa, sofrem a falta de residência condigna, quando existem centenas, milhares de casas desabitadas, apartamentos desabitados, e eles aqui não têm segurança? Não só lhes faltam os bens básicos, como alimentação, vestuário, etc., como também lhes faltam a segurança pública. A qualquer altura lhes tiram daqui, não têm para onde vão, a qualquer altura os ventos e a chuva penetram aqui, eles molham, põem em perigo o seu estado físico, a sua integridade física, põem em perigo a sua saúde, para além de todo tipo de ameaças, porque também sofrem um desrespeito. Provavelmente não são todas as pessoas que lhes respeitam, podem vir a que lhes faltam respeito, podem lhes incomodar, etc, etc. Todo este quadro, de facto, veio a mostrar que a nossa nação é uma nação verdadeiramente em risco. Porque quando nós dissemos que as crianças são o futuro da nação, quando nós dissemos que são elas que vão gerir este país amanhã, vamos analisar o quadro que vivem hoje. Não existe nenhuma maneira de questionar o futuro senão olhar para o passado. E quando olharmos para o passado dessas crianças recentes, vemos que foram marginalizados ontem, estão a ser marginalizados hoje, e isso vai definir o futuro do nosso país. A médio e longo prazo, nós teremos sentimento de revolta,
por parte deles, sentimento de indignação, sentimento de vingança, sentimento de déficit de patriotismo, porque não se pode exigir patriotismo a uma criança que vive na rua onde lhe falta comida. Não se exige amor aos dirigentes a uma criança que sabe que o sofrimento dele de hoje foi provocado por aqueles governantes que roubam o dinheiro do Estado, roubam o dinheiro público e, como consequência imediata do roubo dos nossos dirigentes, são crianças hoje que sofrem. A polícia tem uma vez vem aqui, nós não fizemos mesmo nada também, está falando que na área resgate, só vieram, nos encontraram aí dentro a dormir, estão a invadir, estão a falar, sai daí, sai daí, sai daí, sai daí, sai daí. Já pegar porrete, nos dar surra, até nos levaram no que? Nos faz dormir na esquadra, dormimos assim. Era que hora assim? Era 0 hora, de noite mesmo, 0 hora, nos levarem mesmo. Nos acalípticos, a nos revistarem, a nos ter nosso dinheiro. Depois estão nos mandando embora, que vão já. Nós também corremos já, chegamos até aqui, quando vimos, se os outros se estragaram, nós temos nossas cobertas, estendemos uma aqui. Aqui nós estendemos. Também sofrem a violência policial. Aqueles polícias que deveriam lhes proteger, eles estão a testemunhar que a polícia vem aqui e lhes bate. No lugar deles trazerem comida, lhes trazerem vestuário, lhes mostrarem casa nas centralidades vazias, vêm aqui só para lhes torturar. Mas é típico, é característico, é apanágio num estado violento. Sofrem violência de falta de comida, sofrem violência física, sofrem carência de toda a ordem num paradoxo de abundância. Angola é um abundante de recursos, mas ainda existe crianças que sofrem este tipo de exclusão social, este tipo de discriminação e este tipo de facto de marginalização. E amanhã, a continuar nesse tipo de quadro, o nosso governo a continuar a negligenciar, a maltratar, a marginalizar, a excluir crianças, esse futuro da nação, estamos de facto a olhar para uma ameaça a longo prazo, uma instabilidade social que o próprio governo está a criar. Portanto, isso é um ninho de futuras instabilizações sociais. As tensões sociais, as convulsões sociais, muitas vezes são provocadas por este presente, por este hoje de discriminação. Não acha que a presença da criança à rua deve ser uma questão de opção? De facto seria uma crueldade de análise, seria uma posição grosseira, e é esta posição grosseira que o governo usa de dizer que as crianças têm a opção de viver na rua. Não, a rua se tornou a alternativa das crianças por lhes faltar habitação condigna, por lhes faltar o acolhimento no lar saciado, por causa da fome, da pobreza, da miséria a que a maior parte das famílias angolanas vivem. Essas crianças têm que entrar no mercado de trabalho cedo, portanto começam a trabalhar muito pequeno, ou a engraxar sapato, ou a lavar carros, ou a fazer qualquer tipo de trabalho para ganhar a vida. É isso que lhes obrigam a ficar na rua. E todas essas crianças são da periferia, são dos bairros distantes. E lá nos bairros distantes não aparecem com frequência pessoas que engraxam sapatos. Então tem que vir aqui no centro urbano, tem que vir aqui no centro da cidade, onde eventualmente consegue ganhar a vida, porque a pobreza começou lá nos bairros distantes, depois seguiu para cá, porque o nosso governo na República de Angola fomenta a exclusão regional, a exclusão suburbana, a exclusão rural. Nós, se olharmos com cuidado, notaremos que nas zonas rurais a pobreza é maior, nas zonas suburbanas a pobreza é maior, porque o governo abandona aquelas zonas periféricas, e a tendência das pessoas que moram naquelas zonas periféricas é o próprio chamado êxodo urbano. Então abandonam as zonas rurais, as zonas periurbanas, as zonas suburbanas para virem para o centro da cidade na vã esperança de encontrarem um acolhimento e uma forma alternativa de viver. Por isso, viver na rua para essas crianças deve ser interpretada como a alternativa na falta de políticas eficazes do governo em lhes acolherem em lugares condignos.